E vamos lá para mais um vídeo aqui no seu domingo, começando o mês de fevereiro, e eu trago os dividendos inteligentes para o mês de março. É aquele vídeo que vocês sempre me pedem para trazer em antecipado com as empresas que podem ter Datacom no mês seguinte, né? E eu vou trazer também aqui a estimativa de dividendos por ação para 2025 e outras informações a mais aqui para vocês a partir de agora. Então, se você assiste os meus vídeos de domingo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e agora você não perde mais os próximos vídeos que eu postar, tá bom? Mas qual que é a lógica, né, de monitorar as Datacom antes dela ser revelada ao mercado? É você já ficar preparado, olhar seu caixa, olhar seu preço teto e se fizer sentido na sua estratégia, o correto é aportar antes do mercado saber do anúncio, porque aí você foge da volatilidade e tem a chance de pagar mais barato e aí você potencializa o seu yield. Essa é a lógica. Então, olha só, quem pode anunciar então até março, ó? A Vale é uma das empresas candidatas a anúncio, queridinha dos analistas, apontada como ação barata. E por que nós podemos concluir que ela deve fazer um anúncio no mês de março? Né? Principalmente pelo histórico aqui de Datacom. Olha só, data de corte aqui que eu estou considerando, que é Datacom, tá? Veja que o mês de março ele se repete aí pelo menos desde 2021 para cá, então é um forte indício aí de que nós teremos Datacom em março para a Vale, e lembrando que a empresa ainda tem esse pagamento aqui a ser feito agora em 2025 de 52 centavos, que foi anunciado o ano passado, e aí ela vai anunciar provavelmente no mês de março o complemento aqui desse anúncio. Vamos ver aqui a projeção de dividendos para 2025, projeções aí do mercado. Olha só, é na casa aqui dos R$ 4,00, né? R$ 3,90 para 2025 e cerca de R$ 4,20 para 2026. Lembrando que eu estou usando aqui a ferramenta do Investing Pro para poder levantar essas informações para vocês, tá? É uma ferramenta profissional que eu estou utilizando, que eu estou testando aqui no canal. O Investing é um site global, né? Um portal financeiro global mesmo, com muita informação. Ele traz aqui todas as análises, né, de qualquer empresa que você quiser analisar, seja brasileira, seja estrangeira, não importa, eu vou até deixar o link na descrição aí para você conhecer a ferramenta, mas para quem gosta, por exemplo, de análise fundamentalista, tem tudo aqui, ó, basta selecionar qualquer empresa que você quiser analisar e aí você já tem à mão o valuation, os dividendos, o risco, o crescimento, as projeções de resultados e dividendos para você fundamentar a sua análise, além também, né, do fato de que você consegue aqui, ó, personalizar os dados que você quer analisar especificamente, da forma que você quiser, inclusive cruzar esses dados. Qualquer indicador que você quiser fazer aqui, ó, o cruzamento de dados, dá para fazer na ferramenta do Investing Pro e facilita muito a análise, tá? E já, talvez para quem gosta de alguma coisa mais mastigada, vamos chamar assim, tem aqui também as ferramentas que analisa o mercado como um todo com inteligência artificial e projeta as principais informações. E aí você tem desde carteiras completas, já criadas e atualizadas mês a mês, ou até mesmo empresas individuais ali com as métricas resumidas para você avaliar, onde a ferramenta te dá um panorama de preço, seja barato, seja justo, seja caro, e como eu falei, independente se é ação brasileira ou internacional, né? E você pode também colocar aqui toda a sua carteira listada aqui nessa ferramenta, lista todas as suas ações aqui, e aí, a partir de agora você começa a monitorar o preço, a saúde das empresas que você investe, os principais fundamentos das ações da sua carteira, fica tudo ali para você analisar. É uma ferramenta que eu particularmente gostei bastante desde que eu comecei a usar e vou trazer mais vezes aqui no canal, vai agregar bastante na qualidade das informações que eu trago para vocês aqui nos vídeos, tá bom? O link eu vou deixar na descrição para você acessar, passa lá depois, tá com desconto aí promocional. Mas para a gente encerrar aqui com a Vale em específico, a gente está comentando, ela segue sendo classificada como barata. Boa parte do fundamento de Vale é a necessidade do minério. Vamos aqui de mais empresas que podem ter Datacom para dividendos em março. Olha só, setor de saneamento, trago aqui a Copasa. O histórico aqui na ferramenta do Investing nos mostra, né, o mês de março aí bem recorrente para a Datacom. E olhando agora projeções aqui para dividendos, para a Copasa em 2025, são em torno aí de R$ 1,40 para esse exercício. Então, considerando aqui, por exemplo, a projeção de dividendos, né, sem o extraordinário, o yield potencial é de aproximadamente 6% hoje. É um yield projetado bem menor do que o que a empresa vinha pagando, né, vinha praticando. Já explicamos isso aqui também no canal algumas vezes o porquê. Se você é novo aqui, eu repito, né, muito pelo fato dela ter pago muito dividendo extraordinário. Tá? Então, isso é inviável para qualquer empresa, né? Todo ano pagar dividendo extraordinário. Além do fato de que
recentemente, né, ela divulgou um fato ao mercado, onde ela anunciou um novo cronograma de investimentos já para o médio prazo, né, investimentos na ordem aí de 16 bilhões, né, quase 17 bilhões aí de investimentos num período curto, relativamente, né, 2025 até 2029. Então, mais investimentos significa que no médio prazo o dividendo pode sim diminuir, e agora com a Selic subindo, isso aí ajuda a pressionar o lucro das empresas, porque elas vão pagar mais juros dessa dívida, tal que significa, na última linha, menos lucro, que é igual a menos dividendos distribuídos. Olhando aqui para a classificação do mercado, para a Copasa hoje, a gente vê aqui ó, que ela é classificada como ótimo, porque é setor perene, é empresa lucrativa, porém os analistas classificam como preço justo, talvez muito pelo que eu comentei há pouco, né? Investimento aumentando e juros também subindo, né? Então, se você é sócio de Copasa, é seguir monitorando melhores preços, mas ficar ligado, porque o anúncio de dividendos vai vir, tem grande chance aí, como a gente viu no histórico, de sair até o mês de março, a qualquer momento, tá? Lembrando que a empresa paga 50% do lucro em proventos e paga trimestral. Vamos aqui para mais uma empresa que pode ter Datacom em março, mais setor perene, destaco a CEMIG, mais uma empresa forte em dividendos, né, historicamente falando. Só que a projeção também não é lá tão otimista, né? A gente vê aqui que nos últimos 12 meses os dividendos foram bem relevantes, né? Foram acima aí dos 12%. Mas olhando as datas corte agora, ó, desde 2022, a gente vê que a empresa vem tendo Datacom em março, né, e também no mês de abril, bem recorrente aí em março e abril para anúncio, para Datacom, para proventos. Portanto, se caso repetir esse histórico agora em 2025, a gente pode ter talvez aí duas Datacom seguidas ali para a CEMIG, né, baseado no histórico, tá? Isso aqui não é certeza, mas é outra empresa que está com um cronograma de investimentos fortíssimo para o médio prazo, e talvez por isso o dividendo que a gente vai ver agora podem vir menores. As estimativas são de dividendos por ação na casa ali dos 70 a 80 centavos. Como eu falei, né, são dividendos menores comparado a períodos recentes. Se a gente for fazer uma comparação de dividend yield, baseado nos preços aí na casa dos R$11, é algo em torno de 7%, ou seja, bem menos do que os 12% do último exercício que a gente viu. Muito pela questão que eu falei, né? Investimentos da empresa estão aumentando e os juros também estão subindo. E isso aí no médio prazo afeta a lucratividade e afeta a distribuição de dividendos. Lembrando que os investimentos da CEMIG que eu me refiro, né, serão aí na ordem dos 35 bilhões até 2028. Então é muita coisa em pouco tempo. Porém, é importante sempre frisar que o fundamento não se perdeu. Muito pelo contrário, né? A empresa está garantindo a sua perenidade para o futuro. No médio prazo, as empresas investem e no longo prazo elas vão colhendo os frutos e remunerando o investidor. É esse o foco do investidor de longo prazo, tá bom? E aí, olhando aqui na ferramenta, nos preços atuais, como está classificado, a gente tem aqui preço justo, né? Seria o equivalente a manter para as ações da CEMIG. Quem tem é manter, não tem por que vender, como eu falei, é uma ótima empresa, os fundamentos são sólidos, né? Simplesmente seguir acompanhando, lembrando que tanto a Copasa quanto a CEMIG tem aquela questão da privatização ou a federalização no radar, tá, pessoal? Se sair, por exemplo, alguma coisa concreta e mais para frente sobre privatização, essa percepção aqui vai mudar completamente, tá? Então, você que está estudando, por exemplo, a CEMIG, é se apegar ao fundamento. A gente vê que é uma empresa com lucros crescentes, como eu já mostrei no canal algumas vezes, receita, lucro e margem, né? Tudo subindo, é isso que a gente busca em empresas de longo prazo. Enfim, mas de todo modo, o dividendo vai vir, seja em março, seja em abril, se prepara porque vai vir. Vamos aqui para mais empresas que podem ter Datacom até o mês de março, falando agora de bancos, vou destacar aqui o Banrisul. Olha só, né? Segundo aqui o histórico de Datacom, sempre foi muito recorrente no mês de março, desde 2015, né? Março teve Datacom e às vezes até o mês de abril também. Olhando para estimativas aqui de dividendos por ação para 2025, nós temos um dividendo por ação estimado entre 90 centavos, aí, né, na casa dos 90 centavos, quase R$1 aí arredondando por ação. Lembrando que são estimativas, tá? Não tem nada garantido, mas é algo que está aí mais ou menos em linha com pagamentos anteriores, né, na casa ali dos 90 centavos. Porém, a questão é que como as ações caíram muito, se vier, por exemplo, R$1 de dividendos, né, quem está comprando agora abaixo aqui dos R$11, por exemplo, é um yield ali na casa dos 9 a 10%, dependendo do preço aí que você está comprando. Não é ruim,
né, a questão do Banrisul é retomar lucros. Essa que é a grande dúvida, né? Para mim, o Banrisul ele acaba sendo uma grande interrogação nesse sentido, né? Se vai ou não retomar e quando que isso vai acontecer. Olhando aqui o consenso, ó, nós temos uma classificação boa para o banco, né? Então, ok, os analistas consideram um preço justo e a ferramenta aqui do Investing considera as ações baratas. A bronca dos analistas, né, é em relação ao que eu falei, em relação a isso aqui, ó, lucro. Os lucros do banco não engrenam faz tempo, né? E aí, nesse sentido, se a gente for olhar para o setor financeiro como um todo, a gente tem bancos mais bem posicionados e talvez até mais descontados quando a gente coloca o lucro na jogada. Porém, de outro lado, o valuation aqui, né, olhando patrimônio principalmente, ele está esmagado ali, né, em relação ao que está negociando em bolsa, né? Negociando 50% aí abaixo do valor patrimonial em bolsa. Então, fica a pergunta, né? Faz algum sentido? Me fala aí nos comentários a sua opinião. Mas, de todo modo, se você é sócio, o dividendo está perto, o banco paga trimestral, geralmente cerca de 40% do lucro vai para os acionistas. Vamos para mais um banco, né, que tem sido também bem recorrente aí nos dividendos, é o BR Partners. Olhando aqui primeiramente o histórico de Datacom, é um banco recente em bolsa, mas desde 2022 observe que sempre teve Datacom no mês de março, sagrado, né? Vamos ver agora estimativas aqui de proventos para 2025, dividendos por ação, está em torno de R$ 1,40 estimado aí pelo mercado para 2025 e cerca de R$ 1,50 arredondando ali aproximadamente para 2026, tá? É um bom yield, como eu falei, né? O banco vem pagando bons dividendos. Se a gente pegar as cotações atuais, né, considerar, por exemplo, R$ 14,00 aí arredondando, se a gente tiver um yield ou um dividendo, melhor dizendo, por ação de R$ 1,40, a gente está falando de um yield na casa dos 10%, ou seja, para uma empresa que além de pagar dividendos tem potencial de crescimento, nada mal. É uma das empresas aí small caps bem interessantes da nossa bolsa dentro do setor financeiro. Vamos para mais empresas que também podem ter Datacom até o mês de março. Tem bastante empresa aí candidata a anúncios. Eu destaco aqui a Gerdau, tanto Metalúrgica Holding quanto a Gerdau, que é as ações GGBR. Mas vamos olhar aqui, ó, o histórico de Datacom primeiro. Veja que é consistente no mês de março, pelo menos desde 2021 para cá, né? Se você olhar ano após ano, sempre teve Datacom em março. Se a gente olhar para estimativas agora de dividendos por ação, primeiro pegando aqui a holding, as ações Goal, veja que para 2025 a estimativa é em torno ali de 50 centavos por ação. Vamos ver a Gerdau também, as ações aqui GGBR, né, a estimativa para proventos por ação. A gente tem aqui algo próximo de 80 centavos, então seria cerca de 5% de yield para ações Goal 4 e cerca ali de 4,5% para as ações GGBR. E olhando aqui a classificação para ambas as empresas, está classificado como barato, como eu já trouxe aqui no último vídeo, na minha opinião, muito pelo balanço sólido da empresa, considero aí um dos balanços mais sólidos em se falando em empresas listadas em bolsa hoje, tá? Mas vamos para mais, né? Destaco aqui também a Unipar, mais uma candidata aí a anúncio de proventos em breve. Essa aqui é uma empresa que vocês têm até me pedido para trazer um pouco aqui das estimativas, falar um pouco aí de dividendos, mas primeiramente, ó, olhando o histórico de Datacom para dividendos, veja que só em 2024, né, a gente teve Datacom em março. Os demais anos foram tudo em abril. Porém, a data do anúncio tem sido logo no comecinho do mês de março, então é a ação que se encaixa aqui no nosso critério para ficar ligado para dividendo inteligente já em março, porque o anúncio deve acontecer em março. Tá? A data com em abril talvez, mas o anúncio vai ser em março, provavelmente se o histórico continuar se repetindo. Previsão aqui dos proventos por ação para 2025 é de aproximadamente R$ 1,30 e para 2026 aqui de cerca de R$ 2,00 por ação. É mais uma empresa de commodities onde os preços caíram muito e vem afetando a lucratividade da empresa e consequentemente o dividendo também, né? Então olha só aqui, ó, receita, lucros e margens em queda, é o que eu falei, né? Commodities em baixa, não tem jeito, as empresas vão sofrer mesmo, mas mesmo assim ela segue sendo uma empresa sólida, tá? Em termos de balanço, ela não é endividada. Quando a gente olha aqui os indicadores de dívida, ó, eles subiram, né, porque o EBITDA caiu, então obviamente vai dar essa discrepância mesmo, mas ainda assim a dívida líquida é considerada baixa. Então a Unipar, para quem é sócio aí, na minha opinião, segue forte no jogo em termos de balanço. E olhando aqui a classificação na ferramenta do Investing Pro,
nós não temos um consenso definido. Para os analistas, a ação é considerada barata e já para as métricas aqui da ferramenta é considerado preço justo. Me fala, inclusive, a sua opinião, se você tem Unipar na carteira e o que você acha aí das ações da empresa. E aqui, pessoal, no geral, né, além dessas empresas, para a Datacom a serem reveladas até o mês de março, eu lembro mais uma vez do Banco do Brasil. Por quê? Porque em fevereiro agora a gente vai ter possivelmente, né, o banco divulgando o novo cronograma de pagamentos para 2025, exatamente como foi feito em 2024. O mercado está na expectativa dessa divulgação, né? E se for mesmo divulgado, nós teremos mais uma Datacom do banco em março, tá? Já referente ao primeiro trimestre de 2025. Lembrando que em março agora, independente do banco divulgar ou não divulgar cronograma para 2025, nós já temos esse anúncio aqui programado, já é dado ao mercado. Então, esse aqui é referente ao quarto trimestre que ainda vai ser revelado. Então, ó, 19/2 é o anúncio, vai ter esse anúncio, e dia 11/3 é a Datacom para esse anúncio, tá? Portanto, fevereiro agora, você que é sócio de Banco do Brasil, ficar ligado porque possivelmente nós vamos ter aí não só mais esse dividendo, que eu acabei de falar que é a data para você, mas possivelmente o anúncio do cronograma para 2025. Vamos então ficar de olho. O vídeo domingo é bem direto ao ponto. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.